Vamos dar início à explicação às atividades de matemática do Caderno Pedagógico 2, página 50. O tema é figuras geométricas espaciais. As figuras geométricas espaciais, elas podem ser planas ou não planas. Vamos ler aí. As figuras geométricas planas possuem duas dimensões, largura e comprimento. Exemplo: triângulo, quadrado, losango, retângulo. São figuras geométricas planas. Vejam os exemplos. Vocês devem conhecer essas figuras geométricas, não é? Dando continuidade. As figuras geométricas não planas, também chamadas de sólidos geométricos, possuem três dimensões: largura, altura e comprimento. Algumas dessas figuras tridimensionais são formadas por figuras planas. Exemplos: pirâmide, cubo, paralelepípedo. São alguns exemplos. Então, vimos aí as figuras geométricas planas e agora os sólidos geométricos. Observem que as partes que formam os sólidos geométricos, alguns têm figuras planas, que juntando aqui as partes vai formar o sólido geométrico. O cubo, por exemplo, ele é formado por figuras que representam aqui o quadrado. Ó. Temos aqui 1, 2, 3 e lá atrás tem mais 2 e embaixo tem mais 1. Então são 6 faces o cubo tem. 6 figuras aqui de quadrado que juntando formou o cubo. O cone, ele tem o formato do círculo no fundo, não é? E subindo essa parte aqui com uma ponta, né? Aqui no caso vai ser redondo, então aqui em cima que não tem figura plana, é só o fundo que tem, tá? Que é o círculo. A esfera, ela é toda redonda, então ela não tem nenhuma parte plana, ela é toda redonda. Então, plano é quando é lisinho, retinho. Quando é arredondado, não tem. O cilindro, em volta dele é arredondado, mas o fundo tem o formato de quê? De um círculo, né? Tanto o fundo quanto a parte superior. A pirâmide, ela tem aqui, triângulos que vão se juntando e formando essas paredes laterais. O fundo dela aqui é quadrado, mas tem pirâmide com fundo triangular, com fundo, essa aqui no caso é quadrada, tá? Paralelepípedo tem retângulo e tem quadrado na sua formação, tá bom? Agora, observe a imagem do quarto. Vamos tentar identificar alguns sólidos geométricos que nós vimos ali anteriormente. Por exemplo, a esfera. Nós vemos aqui, a parte aqui do lustre, tem o formato de uma esfera, a bola, não é isso? O paralelepípedo. O paralelepípedo, ele tem o formato de uma caixa. Então, essa caixinha aqui do lado tem o formato do paralelepípedo. O armário todo tem o formato do paralelepípedo, só que ele está em pé, não é? Vamos ver agora aqui, E esse dado, qual é o formato dele? De um cubo, não é? Esse armário também, ele tem um formato parecido com um cubo, né? Uma caixinha toda quadrada. Isso? O que mais que está faltando aqui? Olha, essas partes da cama que tem umas esferas aqui em cima, né? Lá em cima do armário também, aquelas caixas têm formato de quê? De paralelepípedo. Agora, observe, esse abajur, ele é parecido com o quê? Ele é mais largo aqui embaixo e vai afinando para cima. Ele é parecido com o cone, é parecido. É como se pegasse o cone e cortasse a pontinha aqui de cima, tá vendo? O balde, essa lixeirinha, né? Ela é um pouco parecida com o cilindro.
só que ela não está muito certinha aqui, né? Mas ela pode dizer que ela é parecida com cilindro, ok? E aí, justamente agora, na atividade que vocês vão fazer, vocês vão responder exatamente o que nós observamos lá no desenho do quarto. Vocês vão colocar aqui os nomes de quais objetos que têm o formato do cubo, quais objetos que têm o formato parecido com cone, com o paralelepípedo, com a esfera e com o cilindro. Tá fácil, né? Já identificamos tudo lá em cima. Número 2. Agora escreva quais as figuras planas estão presentes no cubo, no paralelepípedo e no cilindro. Então, quando nós vimos aqui, nós identificamos também, ó, quais as figuras planas que estão aqui nessas laterais aqui do cubo, do paralelepípedo e do cilindro. Dos sólidos geométricos presentes na questão número 1, ou seja, esses sólidos aqui, ó, cubo, cone, paralelepípedo, esfera e cilindro. Qual deles não apresenta nenhuma figura plana? Nós comentamos sobre isso também. Número 4. Observe a sala de aula e escreva nas linhas abaixo o nome de objetos que possuem o formato de cubo e paralelepípedo. Vocês vão listar aqui objetos da sala de aula que se parecem com cubo e paralelepípedo. Como vocês estão em casa, vocês podem listar objetos que estão na casa de vocês também, ok? Quantos objetos você achou em forma de cubo? De paralelepípedo? Então, vamos colocar aí a quantidade que vocês encontraram. A planificação de um sólido é uma representação dele num plano, de modo que toda a sua superfície se apresente como uma figura plana. Olhe para o dado abaixo e pinte a imagem que representa seu molde. Então, qual dessas três imagens está representando o molde do cubo? Essa ou essa? Olha direitinho. Observe os dois sólidos abaixo e diga o que eles têm em comum, ou seja, suas semelhanças, e em comum, suas diferenças. Então, observem aí o cubo. Observa quantas faces ele tem. Na planificação dá para contar, ó, as faces, não é? No paralelepípedo também. Então, tem a mesma quantidade de faces? As figuras geométricas que compõem o cubo são as mesmas do paralelepípedo? Então, é sobre isso que vocês vão escrever nas linhas abaixo. Semelhanças, o que eles têm em comum, e diferenças, o que eles têm que não é comum, que é diferente. Por hoje é só, até a próxima aula.